Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil, mais um episódio incrível. Dessa vez a gente vai falar de tecnologia, vai falar de funil de vendas. E hoje eu convidei um amigo que estudou comigo na escola, então a gente se conhece há mais de, 20 anos. E hoje eu falo com Rafael Bar. E aí, cara? E aí, Deler, tudo bem? Firmeza? Vamos lá? Firmeza total, vamos lá. Deixar essa galera tudo instruída do que é um funil de vendas? Vamos. Vamos lá, primeiro vamos te apresentar para a galera saber quem tu é e como que surgiu essa ideia também de funil de vendas, né? E do aplicativo. Perfeito. Aplicativo ou ferramenta, como é que eu chamo? Plataforma, né? Primeiramente, cara, obrigado pelo convite. Eu vim pra cá justamente pensando nisso aí que você falou, do tempo que a gente se conhece, do tempo de Malve que a gente trabalhou junto, sabe? Do Duarte, enfim. E, cara, de Malve, do tempo que a gente trabalhou juntos, esse ano faz 20 anos que a gente se conhece. Cara, como que o tempo passa, né? Eu tô 21 anos no têxtil, quase 22, 21, 22 anos já. 2004 que a gente trabalhou junto na textografia. É verdade, cara. Que tempo, né? Eu tenho fotos daquela época, cara. Sério? Tenho fotos ainda, daí eu me recordo também desses momentos aí. E daí cada um foi para um lado, foi para o outro e a gente se encontrou de novo no têxtil, só que dessa vez você no mundo tecnológico e eu no mundo de compra e venda, né, cara? E daí a compra e a venda sempre precisa... Tá tão amplo esse negócio de conversar com tanta gente agora no digital, que daí a gente acaba precisando de uma ferramenta para fazer essa gestão de todas essas conversas, de todas essas demandas que vêm dessas conversas também. Sim. E daí eu encontro você aí no mercado com uma ferramenta chamada Saint Media, que ajuda um pouco nisso tudo aí, né, cara? Sim. Então, eu acho que pra galera entender o que é a Saint Media, vamos falar um pouco sobre funil de vendas e como tu caiu nesse mundo aí de funil de vendas e dessa ferramenta. Claro. Dessa plataforma, né? Vamos falar certo. Uma plataforma de gestão de atendimentos, né? O funil de vendas entrou na nossa vida dentro da atuação prática comercial mesmo, sabe? Para organizar as nossas vendas, as nossas métricas e entender a jornada do cliente de uma forma mais clara, sabe, Deler? Quando a gente entrou nesse mercado, a gente identificou uma dor. Sempre como a gente sempre fala, né? Uma empresa que se presta a resolver um problema, ela tem uma tendência maior a conseguir ter resultados melhores. E o problema que a gente identificou era justamente comunicação. Uma comunicação não muito estratégica por parte das empresas, né? Falando mais especificamente das empresas, de 2016, 2017, a gente via uma realidade onde o WhatsApp, especificamente, ele já era muito utilizado dentro das empresas para comunicação. O Brasil e a Índia são pontos fora da curva, assim, no que na parte de usabilidade do WhatsApp. Hoje, todo mundo tem WhatsApp. A primeira coisa que você faz quando você acorda é abrir os olhos, né? E a segunda é olhar o WhatsApp. Verdade, né? Todo momento a gente tá aqui no WhatsApp, né, cara? Exato. E isso se transportou também para dentro da realidade comercial, né? As relações comerciais se moldaram porque o WhatsApp ele oferece uma ferramenta também, uma plataforma que oferece agilidade, oferece uma série de comodidades que antes a gente não tinha, né? Antes a maior parte da comunicação ela acontecia via e-mail. Mudaram os modelos de negócio por conta do WhatsApp, né? Exato. Muita gente que vendia fisicamente consegue agora resolver suas vidas só pelo WhatsApp, né? Exatamente. Quando eu comecei meus negócios, né, depois que eu saí da indústria, né? E comecei a empreender, cara, eu tinha que vender roupa por telefone. Não tinha WhatsApp. A foto mandava pelo e-mail. Cara, era uma loucura. E eu até fico pensando como a gente fazia isso, né? Tinha que ser muito mais vendedor do que hoje. Hoje tem um monte de recursos que nos possibilita ter uma performance melhor, né? Mas naquela época era... Então o meu modelo de negócio mudou, cara, uma galera mudou. De todos, assim... Aí todo mundo necessitou de uma ferramenta. Exato. De todo mundo mudou. Mesmo, não importa o tamanho da empresa, quando você tem uma empresa, você vai utilizar o WhatsApp como uma forma de se comunicar e se relacionar com os seus clientes, seja de forma passiva, seja de forma ativa, não importa. Dentro desse contexto, a gente também começou a entender que os funis de venda, eles auxiliavam na visualização do processo de venda. Porque venda é um processo. Se você não entende a venda como um processo, você possivelmente está deixando dinheiro na mesa.
né? E um processo em que sentido? O funil de vendas, se você imaginar um funil mesmo... Vamos botar um funil de vendas na televisão? Coloca na tela aí para nós aí. Põe na tela. O funil, ele é... Esse é um funil básico, só para Ele é um funil ver. básico. Tem mais coisa aí nesse funil, né? Exato. Mas ele dá uma noção geral do que é um funil de vendas. Ele é um funil, né? Um triângulo com a ponta voltada para baixo, onde você tem especificamente 3 etapas, ou você pode ter mais subdivisões dentro desse funil. Mas as 3 que são as principais, né? Que é o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. Que aí a gente sempre fala de uma forma pra galera divertida, gravar. Que nunca mais o pessoal vai esquecer, né? Até pro pessoal do Spotify que não tá vendo o funil, né? Agora vai gravar com isso que tu vai falar. Nunca mais você vai esquecer o que é um funil de venda. O topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil, que nada mais é do que o tofu, o mifu e o fofu. Mas por quê, né? Brincadeiras à parte aqui, cada uma dessas partes do funil, dessas etapas do funil, elas têm uma característica distinta, né? O topo do funil é onde a gente vai atrair os nossos clientes. Mas eles são clientes que podem ser diversas pessoas que às vezes não estão realmente preparados para a compra, mas você vai atrair. Como que a gente atrai? Através de campanhas, né? Como que a gente faz as campanhas? Pode ser campanha de tráfego no Instagram, no Facebook, no Google, toda forma de atração que vai levar essas pessoas, que aí a gente vai chamar de leads, né? Para dentro do nosso funil. Aí a pessoa caiu no nosso funil, viu lá o anúncio, né? No nosso caso, por exemplo, plataforma de WhatsApp, né? Gerencia a sua empresa com WhatsApp, com a Sentimedia. A pessoa cai dentro do nosso funil, mas ela ainda não está preparada para o setor de venda realmente gastar energia com essa pessoa. Ela tem que ser qualificada. Então, dentro do topo do funil, você tem uma estratégia de abordagem distinta, né? Aonde a gente vai passar algumas informações para a pessoa, ou às vezes através de uma landing page, que era o nosso caso, né? A gente tem vários tipos de funis para diferentes ofertas, né? Então, por exemplo, um tipo de funil que a gente usa é esse anúncio levar para uma landing page. A landing page, então, dá um tipo de informação para esses possíveis clientes, para esses leads. E dentro dessa landing page tem lá o botãozinho, quero saber mais. Se você quer saber mais, significa que você é um lead qualificado. E aí você vai para o meio do funil, que é o MIFU. Dentro do MIFU a gente vai trabalhar não a atração, mas o relacionamento, né? Aqui coloca a consideração, a gente entende como relacionamento. A gente vai se relacionar com esse cliente, a gente vai entender quais as necessidades desse cliente, o que ele precisa, qual é o ramo de atuação dele dentro do nosso segmento, né? E através desse relacionamento com esse cliente é que a gente vai novamente alinhar a nossa comunicação para poder oferecer para esse cliente a solução que ele precisa. No nosso caso específico, Deller, a plataforma ela é modular. Então, a gente tem dentro do sistema vários módulos que você pode ou não habilitar, dependendo da sua necessidade, dependendo da sua especificidade de atendimento. A gente, como a gente estava falando anteriormente, né? Poxa, o ramo têxtil ele tem várias questões que são muito específicas do ramo têxtil, que são diferentes de um hospital, por exemplo, que é diferente de uma loja de carro, por exemplo, né? Então, a plataforma ela vai entender essas necessidades e através dos nossos módulos, habilitando ou não, você vai configurar como funciona toda essa parte de atendimento, do fluxo de atendimento dentro da plataforma. E no nosso funil, a gente vai fazer essa leitura de qual é o tipo de cliente, qual é o segmento do cliente, e aí o que eu vou, de que maneira que eu vou me posicionar com esse cliente para oferecer para ele uma oferta. E aí, quando a gente faz uma oferta, a gente leva para o fundo do funil, né? Então, por exemplo, a gente atraiu, qualificou e no fundo do funil entram somente aqueles clientes que realmente têm um potencial de conversão.
certo? Mas esse é, como eu falei para vocês, é um tipo de funil, né? Aqui a gente considera também que existem algumas ramificações. Por exemplo, o conceito de upsell e downsell, que é trazido pelo Russell Brunson. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é um americano, são sempre os americanos, né? Um cara que popularizou esse termo de funil de vendas. Até tem um livro muito bom que eu recomendo a leitura, que é Vamos colocar Traffic Secrets. Vamos botar na descrição aqui pra galera procurar. Isso. Muito bom, é bem interessante. Ele destrincha, assim, com bastante maestria o que é um funil. Um cara que se especializou nisso e ficou, tipo, multimilionário com funis de venda. Funis automatizados de venda, né? Vendendo infoprodutos, etc. Se for falar pro texto, né? Imagina assim, né? É que vamos voltar um pouquinho antes de a gente falar de funil, pra gente falar as coisas que a gente tem que administrar e de canais de comunicação hoje. A gente começou falando do WhatsApp, mas vamos lá. Tem toda a galera que liga, por exemplo, num call center da vida, que é um canal de comunicação. Tem toda a galera que busca uma fábrica, por exemplo, no Google e quer saber mais sobre aquela fábrica no Google, ela entraria no funil também. Tem toda a sua base de clientes, que se tu fizer uma campanha em cima dessa base de clientes, ou uma ação de vendas, alguma coisa, vai precisar de um funil de vendas para organizar, para destrinchar esses clientes todos, né? Todos, é como se a gente fizesse uma fila de atendimento e não deixasse ninguém de fora. Aí tem, além de tudo, tem as redes sociais, que elas estavam meio longe disso na época que começou a se falar de funil de vendas. A gente não via tanto as redes sociais sendo usadas para gerar lead, né? Hoje acho que unânime, né? Todo mundo participa disso com bastante frequência. Então, tu imagina quantos canais e frentes de comunicação a gente tem e quantos clientes, que vamos chamar de leads, que nem todos são clientes, né? Uhum. Quantos leads e pessoas que a gente tem para responder. E quantas dessas dali não vão virar uma venda? Sim. Então, o funil de vendas, em resumo, serve para isso. Sim. Para você colocar etapas de atendimento, qualificação desse atendimento. Eu vou dar um exemplo de uma fábrica que usa muito funil de vendas. Eles, dentro do funil de vendas, tem pelo menos umas 10 etapas. Então, vamos imaginar aqui um funil de vendas de uma fábrica relativamente grande, né? Uhum. Um lead, independente do lugar que ele entra, ele vai conversar com a fábrica. Tem tantas questões comerciais ali que a fábrica precisa se certificar antes até ela de decidir atender o cliente ou não, né? Sim. Vamos supor que o lead entre para conversar com uma fábrica. A primeira fábrica precisa saber se esse cliente já é atendido, então ela entra na parte de cima do funil, vem a qualificação para saber se já é cliente, se não é, se de repente é um consumidor final, que nem é lojista, é um consumidor final, se é uma sacoleira, se é um lojista com mais lojas, um atacadista. Então essa qualificação é importante para a próxima pessoa que for atender, saber com quem ela está falando, para que patamar ela vai levar a conversa. Segundo momento, depois que é identificado esse lojista, saber se o cara é cliente da base dele ou não, se já tem alguma tratativa comercial, se já tem outra pessoa de repente falando com ele ou não. Então, cara, é muita coisa e muita gente ao mesmo tempo fazendo isso, se repetindo diariamente. E daí tem uma regra comercial assim: se eu vendi para Maria, que é do lado, que tem a Maria e o João, a Maria sempre é citada aqui no podcast, sempre exemplo com a Maria, né? Mas tem a Maria e o João que tem as lojas ali um do lado da outra. A Maria comprou uma marca X e o João quer essa marca da Maria. Só que, a fábrica tá cuidando do mercado dela, né? Ela não quer vender para todo mundo também, para ter um pouco de organização dentro de controle, né, de mercado, né? Então, se o João entrar nesse funil de vendas, gostaria de ser atendido, ele vai até no final se não tiver um cuidado, né, vai até o final do funil de vendas, compra e tá feita a briga no mercado, né? Sim. Aí a Maria comprou num preço, o João comprou mais barato, aí fechou a briga no mercado daquela marca. Então o funil serve também para organizar processos dentro de uma companhia. Exato. Então é por isso que eu trouxe você aqui hoje, para a gente passar para as fábricas que ainda não cuidam dos seus atendimentos. E olha que tem fábricas grandes que não cuidam dos seus atendimentos. Eu mandei um e-mail de teste para uma fábrica de Blumenau, gigante, cara. Acho que deve ter mais de 1.000 funcionários, uma fábrica grande, né? Olá, gostaria de ser atendido por um representante comercial, tem uma empresa aqui e tal. Cara, até hoje não me responderam. Se isso caísse dentro de uma ferramenta igual a sua, com certeza não ia passar em branco, ia ficar lá no funil até alguém atender, né? Até alguém conseguir
pegar esse cliente dentro da sua etapa do funil, né? E trabalhar, relacionar com esse cliente, né? Mas uma coisa que você estava falando ali, que realmente é isso. Eu acho que a palavra-chave para funil de vendas é processo, né? Processo é o que define muito bem o que é um funil de vendas. É você ter um processo bem definido para o seu time comercial saber que dentro da jornada de um cliente, ele tem que ser preparado para o momento de conversão. Você tem que saber identificar também aqueles clientes que não são clientes em potencial. Uma analogia legal que a gente pode fazer aqui é que... E a gente está só falando da entrada do funil, né? A gente nem foi para o meio ainda, né? Isso. Imagina aqui, ó, uma analogia legal que a gente pode fazer é que dentro desse funil... Coloca na tela para nós, por favor, novamente. Dentro desse funil, eu quero que vocês imaginem que existe uma peneira dentro de cada etapa. Então ali, ó, atração, consideração e venda. A gente chama de atração, relacionamento e conversão. A gente pegou uma imagem na internet de um funil aí, jogou ali, só para ilustrar, né? Porque ajuda na visualização. Eu quero que vocês imaginem também uma peneira dentro da divisória de cada etapa. E quando a gente mexe o funil, aqueles leads que chegaram ali no tofu, né, no topo do funil, caiu uma parte deles aqui para relacionamento. A gente mexeu um pouquinho. O que seria essa mexida no funil? É o nosso time comercial se relacionando com esses leads, com esses potenciais clientes, até ele chegar lá embaixo e converter, certo? E aí eu falei antes também, Denner, de upsell e downsell. Muitas vezes a empresa já tem uma estrutura bem definida comercial, já entende que existe uma jornada dentro da jornada de compra para esse lead, para esse cliente, mas acaba não fazendo upsell. O que é o upsell? Cara, me diga uma coisa. O que é mais fácil? Você vender para alguém totalmente novo ou você vender para alguém que já é teu cliente? Cara, para alguém que é meu cliente. Exato. O upsell é dentro ali do relacionamento, a gente criar um outro funil e oferecer para esse cliente algo que possa fazer sentido para ele. No nosso caso, por exemplo, nós somos uma agência de comunicação estratégica, certo? Então o cliente ele vem buscando a solução para o WhatsApp. Mas a gente vê que, puxa, o cara não faz o básico de social media e tráfego. Então ele entra no nosso funil de upsell. Social media e tráfego. Dentro da tua realidade, a gente poderia encaixar, dentro do têxtil em geral, né, os parceiros que a gente tem, parceiros comerciais, né? Então, eu fiz uma venda aqui para a Maria. A Maria tem uma loja. Então, a Maria está comprando bem, cara. Ela compra de todo mundo. Então, a Maria tem uma loja e eu vou entender que a Maria é uma compra recorrente. Então, isso é o upsell, né? Dentro ainda dessa logística, a gente tem o downsell. O downsell por exemplo, voltando para a minha realidade, né? Eu fechei com a Maria, fechei a plataforma com a Maria, certo? Que ela tem uma loja, uma grande loja, ela precisa aí de uma estrutura legal para dar um atendimento diferenciado para os seus clientes. Fiz um upsell com ela e ela disse que não. Ela falou, poxa, não é o momento. Aí entra o downsell. O downsell é o quê? Eu não vou desistir da Maria ainda. Eu vou fazer uma oferta única e exclusiva para que ela feche comigo. Se ela não fechar, beleza, tudo certo, mas é uma estratégia dentro dessa logística de funis, onde você consegue aumentar muito, o pessoal fala muito, né, de ROI, né, retorno sobre investimento, etc. e tal. O investimento que você faz quando você faz uma campanha para atrair os leads que vão para o meio, para o topo do funil, depois para o meio, depois para a conversão, quando a gente usa os funis de upsell e downsell, a gente dá um pulo muito grande, um salto muito grande na lucratividade mesmo que a gente tem dentro do processo comercial. Então, é claro que isso é um modelo, né, dentro de... Nossa, tem centenas de modelos, né? O próprio Russell, ele coloca vários tipos, ele coloca ali tráfego orgânico e tráfego pago, a parte central ali, o cara criou mais de 1000 funis dentro. O legal é que a gente chamou aqui a gente já teve bate-papo com 2 agências de marketing, justamente falando sobre
sobre atrair clientes, né? Sobre essas coisas assim. E também a gente conversou com a Anne Guetem, passou alguns episódios atrás aqui, sobre uma qualidade no atendimento, né? Tanto no pós-venda quanto propriamente na venda, né? Então, assim, não tem como fazer nenhuma nem outra se não tiver uma ferramenta organizando todas essas conversas, né? Então, por isso que eu acho legal, tão massa esse tema aí de funil de vendas. É uma coisa é uma bandeira que eu levantei aqui na empresa, junto com a galera. Então, a gente usa bastante funil de vendas. Por quê? Porque a gente também consegue ter algumas métricas do time comercial, importante. Por exemplo, assim, você falou sobre retorno do investimento, né? A gente usa a taxa de conversão aqui, é uma taxa muito importante para nós. Sim. Porque a gente faz todas as nossas ações, e as empresas têxteis, né, fazem várias ações de vendas com suas equipes. Então entra muita gente ali no funil de vendas e a gente consegue medir. A gente bota lá uma taxa de conversão, sei lá, vamos chutar de 10% aqui para ficar um cálculo fácil. Sim. Se eu conversar com 1.000 pessoas naquele mês, 100 eu tenho que ter fechado. 100 pessoas tem que chegar no meu funilzinho de venda lá no final e ter vendido. Isso é um número muito legal, assim, a gente consegue medir quanto a gente performou em questão de atendimentos fechados. Mas e daí a minha preocupação, eu consigo também ter um olhar em cima dos outros 900 que eu não fechei. Sim. Que isso a gente não tem como fazer tão bem sem uma ferramenta. Sim. Aí eu consigo falar de uma outra palavra, que é os descartes que são feitos desses clientes, né? Eu não sei se você usa outro nome lá, né? Mas, por exemplo, assim, dos 900 que eu não converti em venda, eu descartei ele para algum lugar. Que isso é legal. 10, vamos dizer que sobrou 900, então 100 clientes eu descartei porque o cliente me procurou e não tinha um produto que eu queria. Então eu descartei lá e criei uma atividade, inclusive, para quando esse produto chegar, eu ligar novamente para ele. Perfeito. Dos outros 800, 400 eram curiosos, eram leads frios que vieram ali só para fazer uma perguntinha, a gente sentiu que não estava no momento de compra, a gente descartou. E assim a gente vai fazendo. Com os outros 400, a gente vai cada um com um motivo. Depois, quando tu quiser fazer uma campanha de venda em cima dos clientes que não compraram, tu consegue pegar o nicho a dor de cada cliente e trabalhar em cima de cada dor. Exato. Esse cliente veio por essa dor, então a gente tem um remédio agora para essa dor aqui, vamos conversar com eles novamente. E assim tu vai organizando toda uma cadeia de clientes, cara. E tem fábricas que tem 20 mil clientes, aí como é que faz? Tem 30, 40, 50 mil clientes, leads. Se não tiver um sistema, uma forma de organizar, com certeza. Não, e não é pouca gente que fica para trás. E isso que você trouxe é justamente a questão que eu falei que cada realidade, às vezes cada segmento, ou às vezes dentro do mesmo segmento você tem alguma especificidade que um funil ele vai ser específico, né? Ele vai ser criado dentro dessa visão que você colocou. Poxa, a gente tem aqui dentro do nosso processo de venda, a gente identifica que o cliente ele não estava preparado, ou ele estava curioso, ou ele me pediu algo, veio buscar algo que eu não tinha para oferecer para ele no momento, mas em algum momento eu vou ter. Então a gente cria um outro funil, fazendo uma campanha diferente, específica para aqueles clientes, e aqueles leads que a gente já tinha atraído aqui, a gente coloca dentro do outro funil e vai fazer o relacionamento com eles. Por isso que isso é um upsell. É um tema muito legal. Por isso que a questão do upsell ela é um game changer mesmo, assim, para as empresas que querem aumentar o faturamento. Porque imagina que 10% vamos colocar como uma métrica aqui provisória, né, ou ilustrativa para arredondar os nossos cálculos, mas se a gente falou com 1.000 pessoas e a gente fechou 100, tem 900 pessoas ali que já estão dentro da nossa base, que já fizeram um relacionamento com a gente e que por algum motivo não fechou. Talvez não seja o momento, talvez estavam procurando alguma outra coisa, mas que quando a gente identifica ali um padrão, poxa, se eu atrair 1.000 pessoas e tem 634 que estão procurando algo que não está à disposição ali, mas que de repente eu posso colocar à disposição, poxa, isso é oferta e procura, né? Uhum. Então a gente consegue vislumbrar novas possibilidades, inclusive, né? Inclusive de produtos a ser criados, exato, né? Eu consigo medir que entrou, dos 1.000 que entraram aqui, 800 vieram pedir para mim um produto, vieram me perguntar de um produto que eu não tenho, e mês que vem foi o mesmo produto, outro. Daqui a pouco tu cria uma padrão, coleção, né? Uma coleção só para essa demanda, que tu nem imaginava que tu tinha. Então é uma coisa muito incrível, essas métricas são legais. E também a gente fala sobre jornada do cliente, né? Que é importante. Sim.
o funil de vendas não é a empresa se organizar para... Não é pegar a organização da empresa e trazer para dentro do funil. Às vezes o funil de vendas vai fazer a empresa se organizar nos seus processos, né? Que foi o caso até das minhas empresas aqui. O funil de vendas fez a gente organizar o mercado, o comércio, nossa metodologia de venda, para se adequar dentro do funil. Isso organizou muito. Deixa um pouquinho mais lento, talvez, o atendimento, porque é muito mais fácil tu atender alguém no WhatsApp aqui, mandar bala e tchau, né? Mas você perde o controle. Quanta gente fica para trás aqui no WhatsApp? Sim. Mas agora tu imagina uma empresa que tem, sei lá, 150 pessoas, ou 100 pessoas, ou 50 que seja, cada um com um telefone de WhatsApp. Quanta gente não fica para trás, né? Sim. E também tem outra questão que às vezes, como o têxtil é uma coisa que a gente quer sempre ganhar um descontinho, uma condição diferente, aí às vezes o mesmo cliente chama 5 vendedoras para fazer um leilão da própria mercadoria. Sim. Então, como é que tu controla isso, né? Exato. Sem você ter uma gestão e uma visualização facilitada, fica muito difícil, né? E às vezes tem até o caso de, eu fechei com o dealer nesse mês, né? E aí, daqui 1 mês e meio, 2 meses, eu vou precisar de mercadoria novamente, eu vou falar com o Rafa, ao invés de falar com o dealer. Porque eu quero tentar pegar um desconto, como você falou. Só que aí entra em conflito, questão de carteira até de a própria clientes. equipe, né? Exato. Pode gerar atrito. Isso é uma série de confusões e problemas, né? Que você evita se você tiver um processo bem definido, né? E a gente falou muito da parte do funil, né? Mas uma coisa que é muito conhecida, que é bastante difundida hoje, né, são os CRMs, né? Como que você organiza, então, esse funil? É através do CRM. O CRM, ele vai ser o mapa desse funil, né? Onde você vai colocar dentro... Eu gosto de usar CRM no modelo Kanban, que aí você tem várias colunas onde você coloca as etapas, que são as etapas do funil. Então, por exemplo, lead frio, qualificação, oferta. Aí você pode destrinchar muito mais esse funil do que apenas 3 etapas, sabe? Você vai colocar dentro do teu processo de venda como exatamente que vai ser feito essa jornada do cliente. E de acordo com a jornada do cliente, o cliente ele vai navegando ali dentro do Kanban até ele chegar numa conversão, ou num momento de maturação, ou então numa retenção. Enfim, a gente pode fazer, configurar esse funil de vendas dentro de um CRM Kanban de inúmeras formas, né? A gente usava um CRM externo integrando com a nossa plataforma até o momento que a gente decidiu trazer isso de forma nativa para nós mesmos, e aí oferecemos aí também para os nossos clientes, que também é um upsell, sabe? É exatamente isso que você falou. Poxa, a gente faz integração com RP, com CRM, com todo tipo de sistema que você pode imaginar. E a gente entendeu que é uma necessidade intrínseca das empresas que precisam de um sistema de gestão para os atendimentos, também porque o funil ele vai se traduzir em um Kanban, né? Então, a gente trouxe isso para nós e ofereceu para os nossos clientes, que também é uma forma de upsell. Você está oferecendo algo pronto ali para o teu cliente, né? De personalização, enfim, de controle. E aí você consegue visualizar. Você falou que quando vocês aqui entenderam a importância do funil, tudo mudou. Porque realmente, quando a gente entende o funil, a nossa visão de negócio muda, né, Daler? A nossa visão de negócio parece que sai um monte de névoa e você consegue ver com clareza. Poxa, olha, aqui eu tenho tantas oportunidades. Ô Diego, como é que tá a nossa campanha lá do X? Aí a gente vê a campanha. Como é que tá a nossa campanha? A gente consegue Y? saber onde está o nosso problema também, né? Exato. Se Às o vezes problema está no marketing, se está no comercial, se o problema está no produto. Né? Exato. A gente vai entender se essa oferta está condizente com o que o mercado precisa, né? O funil ele vem para realmente como colocar uma lente nos nossos olhos mesmo. Às vezes o problema está no mercado mesmo. Porque às vezes a galera... Pode ser também. A gente vê muita gente entrando no funil e falando assim, não, eu não estou com dinheiro agora, eu não estou num momento financeiro bom, mas eu já estou me preparando para que daqui 1 mês eu vou estar legal financeiramente, e eu já quero ter algumas coisas na mão aqui, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê que às vezes as pessoas entram e realmente o mercado não está girando porque as pessoas estão sem dinheiro e tudo mais.
Daí a gente não culpa erradamente o marketing, a agência de marketing que não fez uma campanha legal, porque o lead está chegando. Sim. Às vezes ele chega e não tem dinheiro, às vezes ele não chega porque a campanha está errado mesmo, que daí a gente também consegue medir. Mas o importante é essas métricas, entende? Saber realmente onde está o problema, saber se o problema está em algum setor específico para a gente se corrigir. E também o que ficou para trás, né? Quanto cliente a gente deixa para trás? Isso é a parte mais legal. Sim, sim. E aí, como eu falei antes, né? Acho que uma das palavras-chave principais dentro desse tema é processo, né? E aí, dentro desse tema, processo, a gente entender também que no setor comercial, o atendimento comercial, ele também é um processo no sentido de, quando você faz atendimento em massa, e você tem ali, eu vou colocar aqui, a gente tem 10 vendedores, né? Tem o Deiler, tem o Rafa, tem o Diego, tem o Carlos, tem a Thaís. A Thaís é excelente, ela bate meta todo mês, ela fala com os clientes de uma forma muito diferenciada, e a gente vai olhar para a Thaís e para dentro dos atendimentos da Thaís e entender o que ela está fazendo de diferente e integrar isso nos processos dos demais, porque aí a gente aumenta as possibilidades, aumenta a efetividade e ajuda toda a nossa equipe a bater meta também. E isso também é um processo. E isso também só é possível da gente visualizar quando a gente tem essa clareza. Quando a gente tira realmente a névoa, né, a neblina ali que está nos nossos olhos no processo de venda e consegue entender, pô, eu tô vendo aqui que a Thaís está batendo meta atrás de meta atrás de meta. O que a Thaís está fazendo? Como que a Thaís está fazendo? Vamos replicar isso. Vamos ajustar isso para dentro do processo e buscar também ajudar a equipe toda a atingir os objetivos também, entendeu? Então, o processo é a palavra-chave mesmo, sabe? E agora tu imagina só, a gente organizou então um setor comercial aqui de várias pessoas que estão nos assistindo, né? Daí agora tu imagina aquele monte de lead entrando para a fábrica, ela tá organizadinha, conseguindo atender todo mundo, ela tá com 10 vendedoras lá na fábrica para atender todo mundo, ou na loja mesmo, né, para atender todo mundo. Agora vamos colocar um robozinho ali chamado de bot para atender essa galera, pré-filtrar isso daí. Organiza mais ainda, cara, porque ali tu já filtra, porque eu considero que tem o lead frio, o lead morno e o lead quente. O lead quente, tu já sabe quase que de primeira que ele vai chegar até o final do funil, se tu tiver o produto que ele quer. Sim. O lead morno, tu pode esquentar um pouquinho mais ele e levar ele para venda, ou ele vai esfriar, dependendo do momento, né? Sim. E o lead frio, até o chatbot ali já pode matar ele ali, né? Eliminar ou descartar ele já no começo. Sim. Então, a importância do chatbot também nessa operação de funil de vendas, que inclusive tem na sua ferramenta isso aí, né? Sim, o chatbot é uma das funcionalidades da nossa plataforma, né? E daí não precisa vendedor. Vamos explicar o que é chatbot, para quem não sabe? O chatbot é uma automatização de atendimento dentro do WhatsApp. Hoje, a gente vê... sabe aquele conceito de menos é mais? Hoje a gente vê que um chatbot ele tem que ser muito bem feito para ele não gerar uma experiência inversa do que a empresa quer, né? Às vezes a gente vai começar a trabalhar com uma empresa... Desumanizado, né? Às Isso, vezes... exatamente, exato, porque o contato ele é automatizado, mas ele não pode ser robotizado, né? Porque aí ele transforma um lead morno ou quente num lead frio. Certo? Então, a gente sempre coloca dentro dos nossos treinamentos, né, falando especificamente com os gestores, o que a gente nomeou como o paradigma do Netflix, sabem? Não. Você chega em casa na sexta-feira, ou enfim, hoje é uma quinta-feira, você vai chegar em casa... cansado do trabalho, vai tomar um banho, vai pegar um café, vai sentar no sofá com a sua esposa, com a sua namorada, ou com a sua família inteira, enfim, e vai abrir o Netflix. E normalmente o que acontece? Se você já não vai assistir uma série ou um filme que você estava pensando, eu vou procurar algo, a gente acaba perdendo mais tempo no catálogo, procurando algo, do que realmente assistindo algo, né? Então, dentro de um chatbot, se você não tomar o cuidado... Tem que direcionar o cliente para venda. Exato. Então, se você não tomar o cuidado de você entender que quanto mais opções você tiver dentro de um chatbot, menos decidido vai ser o seu cliente.
A gente tem que ter ali uma gama de opções. O próprio WhatsApp, o API Cloud, nas funcionalidades do WhatsApp, ele permite que a gente coloque 3 botões, né? No primeiro autoatendimento ali. E é uma métrica que a gente utiliza, assim, que a gente recomenda. Olha, 3 opções. Ali é a primeira peneirada. É a primeira peneirada, é o primeiro contato que a pessoa vai ter e aí vai entrar e a gente pode ramificar isso, né? Mas as pessoas, elas querem ser atendidas por pessoas. O chatbot, ele vai... A gente sempre fala, Deiler, que ele tem a função de fazer o atendimento de baixa complexidade. O que é o atendimento de baixa complexidade? É toda aquela demanda que o teu vendedor, ele fala exatamente a mesma coisa para todo mundo, vai mudar só o nome. E aí dentro do chatbot a gente tem a tag nome, vai chamar a pessoa pelo nome, né? E vai dar essa informação já pronta, 24 horas por dia. Não tem feriado, não tem carnaval, não tem horário de almoço, vai responder 24 horas por dia. Mas, depois que passou essa primeira peneirada, ele falou, beleza, quero falar com um atendente. Aí sim, vai cair lá no atendimento do comercial e vai entrar para o funil, para qualificação, para todo esse sistema que a gente falou até agora, né? E o chatbot, ele é um aliado muito poderoso, mas ele tem que ser utilizado da forma correta. Com vocês, inclusive, a gente nem utiliza a parte de chatbot, né? É direto, né? Cai direto no atendimento, né? E tem muitas empresas que preferem assim também. Você tem a parte de... Hoje já tem chatbot. Já tem. A parte de filtragem, às vezes, é feita por um setor mesmo, que pode ser um setor de pré-venda, um setor de relacionamento, e aí vai qualificar e vai mandar os clientes para dentro da... O que acontece muito é a empresa que vende B2B, entra muita gente, consumidor final, para ser atendido, que é o B2C. E daí filtrar esse B2B, B2C aí, o chatbot ajuda bastante, sabe? Sim. De repente, se você é um fabricante e fez uma campanha para lojista aí nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, aí vem muito consumidor, tu consegue perguntar ali no chatbot, você é lojista ou procura peças para o seu consumo próprio, né? Perfeito. Ali tu já filtra o lead que é qualificado ou não qualificado. Daí depois as próximas perguntas, pega esses leads qualificados e vê se ele é morno, médio, né, ou frio. Exato. Então isso é bem legal, a gente usa bastante aqui. Mas para quem que é a ferramenta, cara? Não é só para a fábrica nem só para o lojista, né? Isso se aplica a todos os negócios, né? Hoje a gente tem praticamente, não consigo pensar em nenhuma empresa que não consiga usar o funil de vendas. Cara, em 2018, eu lembro que quando a gente ia para reunião, para apresentação, a gente tinha que explicar, Deiler, o porquê, sabe? Para quê? Como que essa ferramenta vai te ajudar? Hoje o mercado ele está muito maduro nesse sentido, sabe? Hoje muitas vezes a gente chega para uma reunião que o próprio cliente ele faz a venda para nós, assim, ele sabe da importância. Ele sabe que ele está precisando, né? Exato. E muito também porque é muito comum hoje você entrar em contato com uma empresa e você ter um pré-atendimento ali através de uma ferramenta. Então, as outras empresas que ainda não utilizam, elas veem as vantagens e os benefícios de você ter uma ferramenta de gestão assim, né? Além de... a gente falou aqui especificamente de funil de vendas, né? Mas além de você conseguir ter um controle sobre o que acontece, né? Porque vamos lá, eu vou te dar um exemplo prático aqui, tá? A gente atende uma empresa de grande porte, uma multinacional, onde tinha dentro da sua estrutura mais de 40 vendedores. E dentro dessa externos ou internos? Internos, internos. E dentro dessa estrutura teve lá um funcionário, um colaborador, que acabou fazendo práticas antiéticas, vamos colocar assim, sabe? E eles não tinham um sistema de gestão. Primeiro que o gerente comercial chegou para mim e falou, Rafa, deixa eu te contar, final de semana eu vou para casa, eu levo 15 celulares. 15 celulares. Todo final de semana eu levo 15 celulares. Aí tinha 43, eu acho né? que toda empresa já passou por esse momento. E aí ele levava... nas férias, sim, final do ano. Levava os celulares para casa para olhar o celular, sabe? Porque tem que ter algum tipo de monitoramento, enfim, né? E o cliente chama a 24 horas por dia, os canais estão abertos meia-noite, 2 da manhã, 5 da manhã, né? Exato. E aí teve um problema lá que, o colaborador acabou fazendo coisas erradas, enfim, vamos colocar dessa forma. O famoso rolo por fora. Isso, exato. Que é bem comum, né? Infelizmente é bem comum. E às vezes, e aí
a gente acaba se tornando próximo, né? Próximo dos parceiros que a gente agrega para o negócio. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, às vezes a gente aprende pelo amor e às vezes a gente aprende pela dor, né? Mas de uma forma ou de outra, um dia a gente acaba entendendo a importância, a necessidade de um sistema de gestão, né? Que nem eu falei para você antes, né? Chatbot é uma palavra que a gente nem costuma utilizar, porque a gente não se posiciona dessa forma. Tem gente que fala chatbot, robozinho, sei lá. Porque a Magalu tem, né? Só para abrir a Magazine Luiza tem a Maga... Como é que é, Thaís? E você que tá aqui... A Lu, né? A Lu, né? O Bradesco. A Bia. A Bia. Então tem até uns robozinhos, uns chatbots bem famosos aí já no Brasil, né? Porque eles colocam um avatar, fica bem legal. Sim. A gente até no início a gente se posicionava dessa forma também, sabe, Deder? Mas a gente entendeu dentro da, vamos colocar assim, com toda a humildade, né? A nossa visão, né? A gente entendeu dentro da nossa visão que o chatbot, ele é uma funcionalidade dentro de um ecossistema que o ecossistema para nós é maior do que o chatbot. Tanto que, em muitas vezes, a empresa chega para a gente e fala, não, Rafa, não queremos o autoatendimento. Eu só quero ter a possibilidade de colocar todos os meus atendentes dentro do sistema, monitorar isso, tirar relatório, fazer um acompanhamento mais inteligente do que está acontecendo dentro dos atendimentos da minha empresa e não utiliza o chatbot, entendeu? Então, a gente é uma plataforma de atendimentos via WhatsApp, uma plataforma de gestão de atendimentos via WhatsApp, sabe? E como eu falei, a gente é muito atento ao que está acontecendo à nossa volta, né? Não, e o teu mundo é um mundo que muda toda hora, né, cara? Bastante, cara, bastante. E não deve ser fácil também essa conversação com o WhatsApp, né, cara? Para integrar tudo isso daí, né? Então, cara, hoje tá mais fácil, né? Hoje é uma coisa, que nem eu falei, né? O mercado ele tá muito mais maduro hoje, né? Hoje, 2024, cara, as empresas entendem muito bem a importância de você conseguir automatizar algumas partes do processo, né? Mas especificamente oferecer para o teu cliente uma primeira triagem, vamos colocar assim, para que quando o cliente chega em você, você já consiga entender o que é esse cliente, o que esse cliente quer, da onde ele vem, para onde ele quer chegar, né? Então acaba gerando valor para a empresa, porque, né, atende 24 horas. Não tem feriado, não tem férias, né? É um sistema, é uma inteligência. Não tem 13º. Não tem 13º, não tem processo trabalhista. É verdade, o chatbot aceita, né? Tudo. Aceita tudo. Me diz uma coisa, quais são as perguntas que o pessoal mais faz para você aí durante o processo de contratação de um serviço aí que nem você tem? Cara, perguntas são muito variadas. Assim, eu tenho uma que eu fiz para você num dia que a gente tava conversando. Cara, mas a gente vai tirar os celulares das meninas, elas vão atender tudo pela ferramenta. Se precisar fazer um videozinho para um cliente, uma chamada de vídeo, como é que faz? Então, hoje a gente está com possibilidades. Porque imagina que não vai ter mais celular, né? Sim, sim. Atender tudo pela ferramenta. Primeiro assim, Deder, a gente sempre fala, eu sou um defensor de mudanças gradativas e não de mudanças abruptas. Porque, vamos lá, estou conversando aqui contigo, você é o CEO da empresa e você identifica a necessidade de ter um sistema para gerenciar os seus atendimentos. Mas não é você que vai usar. Não é você que vai operar o sistema. Você vai, no máximo, olhar rotineiramente para monitorar. Mas quem vai utilizar são os seus colaboradores. Então a gente tem que gerar valor para os colaboradores, mostrar para os colaboradores como que vai melhorar a rotina. E se eu, do dia para a noite, tiro o celular de todo mundo, que está todo mundo acostumado a trabalhar dessa maneira, isso pode gerar um revés, né? Isso pode gerar um efeito contrário. E aí os colaboradores não tem uma boa vontade na parte de adaptação. É raro, mas acontece. A gente avisou 6 meses antes, cara, que a gente ia tirar os celulares. Sim. Até sim. Mais, eu acho, né? Thaís? Um pouco mais, a Thaís está atrás das câmeras aqui. Mas foi um pouco mais que isso, cara. Mesmo assim, gera um desconforto, né? Porque a mudança é um negócio que gera um desconforto, né? Sim, sim.
Mas são perguntas bem comuns. Essa é uma pergunta provavelmente que te fazem bastante, né? Bastante. A gente sempre, como eu te disse, né? Eu sou um defensor de mudanças gradativas. Não é porque agora a gente vai fazer a implementação de um sistema de atendimento que a gente tem que ser radical e mudar. A não ser que tenha acontecido algo, como... me veio um exemplo aqui na cabeça, como já aconteceu em várias situações, onde o pessoal estava usando celular da empresa para fazer outras coisas, para ao invés de você desempenhar a sua função, vamos colocar assim, você fazer outras coisas, enfim. Aí realmente é uma necessidade específica daquela empresa de tirar o celular. Daí beleza, tira o celular, fica todo mundo com o sistema. Que no caso, assim, não existe só a sua ferramenta que faz esse tipo de serviço, né? Então, existem várias. Então, algumas delas, se tu conversa com a pessoa no celular, no WhatsApp, tu perde o CRM, né? Não integra, às vezes. Daí tu perde a conversa que tá aqui, às vezes tu não tá na ferramenta, então fica meio que algumas coisas fora do teu controle. Então, perde o controle, exato. Por isso que às vezes é bom tirar mais para ter o controle 100%, né? Sim, exatamente. Mas acho que a gente falou bastante sobre funil de vendas, bastante sobre a jornada do cliente dentro desse funil de vendas. Então, se fosse para resumir, o funil de vendas dá uma organização, que a gente já falou também, né? Mas dá uma organização para o teu comercial, te torna muito mais... expert sobre o cliente, tu entende um pouco mais do teu cliente, tua carteira de clientes, onde tu está perdendo eles, em que momento a tua equipe comercial pode ser um pouco mais agressiva, tu consegue fazer campanhas em clientes que tu perdeu, em leads que tu está perdendo, consegue medir marketing, se o teu marketing está levando leads suficientes para o faturamento da tua empresa, né? Sim. Tu consegue medir a taxa de conversão para saber com quantos tu está conversando. Cara, só tem coisas boas, né? Só benefícios. Só benefícios dentro do funil de vendas. Não tem como fazer um funil de vendas sem uma ferramenta. Não tem como tu fazer isso só usando o celular. Tu precisa realmente de uma ferramenta. Todos os setores tu consegue envolver dentro desse funil de vendas. Não é só para vendas. Tu consegue ter uma etapa ali. Por exemplo, no texto tem a parte de análise de crédito, depois que tu fez um atendimento ali, no pipeline de vendas ali, tu consegue botar uma parte dentro do funil de vendas, que é depois das negociações ali, que é a parte das tratativas comerciais e financeiras ali, que depois vai para parte de conclusão. Sim. Então é uma coisa incrível, cara. O funil de vendas veio para transformar mesmo, né? Com certeza. O funil também, essa lógica de funil também é muito utilizada no marketing. A gente falou muito de Instagram, de Facebook, etc. Rede social de forma geral. A gente tem um termo que é o funil de conteúdo, que tem a mesma lógica. Você vai ter conteúdos de atração, você vai ter conteúdos de relacionamento e você vai ter conteúdo de conversão. É a mesma lógica de funcionamento voltada para você produzir conteúdo de forma estratégica, né? Porque da mesma forma que o funil de venda te dá clareza e entendimento sobre o seu processo comercial, um funil de conteúdo te dá clareza e entendimento sobre o seu processo de captação e qualificação desses leads, né? Que aí a gente dá um passo atrás dele. Estamos aqui recebendo um monte de lead que não está qualificado. Opa, vamos ver como que está o nosso funil de conteúdo. Que tipo de cliente que a gente está atraindo, que está vindo lá das campanhas, do Instagram, ou até do orgânico que a gente está fazendo. E aí a gente consegue... A clareza é para isso, para a gente conseguir modular e testar. Eu dei um exemplo um dia sobre funil de vendas para uma fábrica, cara, até grande aqui da nossa região, que é igual na época que o carro não era com injeção eletrônica, era aquele carro carburado, dava um problema, tinha que descobrir meio que pelo barulho, né? Conserta uma peça aqui, não, o problema não está aqui, não, o problema está lá na frente. O funil de vendas é como se fosse um carro moderno que tu consegue plugar um computador e descobrir onde está o problema, se está na injeção eletrônica, se está lá na vela, se está no... Sabe? Então, pluga o scanner e descobre. Tu descobre bem mais fácil do que sem, né? Exato. Então, massa demais. Show de bola essa conversa. É bem um momento que a gente está vivendo também, né? Todo mundo está precisando de uma ferramenta assim. E tem bastante representante que nos segue, que tem representante comercial, lojista, né? Pessoas de dentro da indústria. Agora, a pessoa que fala assim, não, mas eu tenho tão poucos clientes, ou demandas, né? Eu tenho 100 pessoas que conversam comigo no mês só, que, cara, isso é fácil de administrar pelo celular. Mas imagina 100 pessoas todo mês, durante todos os meses do ano, durante 3 anos. Sim.
4 anos, e quando tu vê, são 4 anos de históricos que você perdeu. Exato. Que daí aquele cliente que tu conversou há 4 anos atrás, que talvez não era muito interessante para você, se tornou uma potência de um cliente, um cara com muitas lojas, né? E você perdeu o contato, não metrificou isso daí. Então, é um investimento a longo prazo, com certeza. essa questão de analisar e cuidar da sua carteira, né? Então, serve para o representante, serve para o lojista que, de repente, lida mais com o consumidor final. E mesmo que não tenha tanto cliente assim, né? Do nada você pode fazer uma campanha de marketing que dá uma performance gigantesca, porque a gente não sabe quando uma campanha vai viralizar. Exato. Daqui a pouco você faz um videozinho bobinho lá no teu Instagram. E começa a chover lead. Aí como é que você vai atender? Aí tu perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro. É o famoso... como é que é? Passou uma vez só e você não perdeu o bonde, né? Não, mas tinha um ditado que falava assim, pior que roubar é não poder carregar, alguma coisa assim, né? É basicamente isso. Você faz uma campanha, acerta, assim, na mosca, o alvo da campanha, e aí você começa a receber um monte de leads e você não consegue dar conta de fazer o atendimento. Claro que o atendimento ele vai depender de você, né? Mas esse primeiro contato, esse primeiro relacionamento, esquentar esse lead... É muito importante a gente ter uma agilidade, né, na hora de dar essas respostas. E aí tem um outro ponto também que você falou, né? Esses leads se tornam a sua base de clientes, né? E aí, vamos dizer que você usa um WhatsApp Business normal e você sofre um ataque e o teu número se perde. Uhum. E aí, os teus históricos e o teu relacionamento com os clientes? Como é que fica? Ou até mesmo se o teu negócio acaba crescendo e você precisa botar mais 2 pessoas a atender teu telefone ali, daí já perdeu também, já perdeu força, porque daí são 3 números de telefone. A gente atendeu agora, anteontem, uma empresa aqui da cidade que estava justamente nesse momento, assim, era o dono da empresa que fazia toda a parte de relacionamento e aí contratou mais uma pessoa, e aí tava dividindo o celular, claro que não o celular pessoal dele, mas o celular da empresa. E ele falou, não, cara, não dá mais para fazer dessa forma, preciso profissionalizar. E aí ele buscou a gente, então... É que quem sofre é o outro lado, que é o cliente, né, o consumidor final, daí tu gera uma expectativa, uma experiência muito ruim de atendimento. Exato. Então, show de bola, cara. Passamos aí dos 40, 50 minutos de bate-papo só sobre funil de vendas. Foi bem agregador para quem está em casa. Um papo diferente, não falamos de roupa, né? Não falamos dessa questão assim, mas é muito importante, é uma parte estratégica, tanto do texto como de outras áreas, né? Acho que esse podcast vai servir para abrir os olhos em outros setores também. Perfeito. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, cara. Fico muito feliz aqui de estar na sua presença. Fico à disposição, sempre que quiser conversar, estamos aí. E a gente vai deixar aqui o link das tuas empresas, da tua ferramenta aí, que você não chama de ferramenta, né? É uma plataforma, né? Tua plataforma. E para o pessoal saber mais, eu vou botar teu número ali, daí acho que quando a galera te chamar já cai no chatbot, né? Exato. A gente qualifica lá no nosso funil. Show de bola. Se falar que veio pela Talk Taste, ganha desconto. Fechou? Então, obrigado. Pessoal de casa também, obrigado por ter nos assistido. Um papo um pouco diferente, mas mesmo assim, é um papo direcionado para o têxtil. Beleza, galera? Então, a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço aí.